Aleluia. Glória a Deus. Boa noite, queridos, na paz do Senhor. Que bom que nós estamos mais uma vez na casa do Senhor. Como foi falado, um tempo bem instável, chuvas, e os irmãos chegaram aqui. Com certeza nós temos muitos irmãos assistindo de casa, pela dificuldade de chegar hoje na casa do Senhor. Hoje nós vamos dar continuidade ao estudo que nós estamos fazendo sobre as cartas paulinas, e eu queria que você abrisse a sua Bíblia no livro de na carta de Paulo aos Filipenses. Abra a sua Bíblia. Alguém esqueceu um celular aqui em cima? Vamos lembrar que nós falamos dos Gálatas, nós falamos aos Efésios, hoje vamos falar aos Filipenses. A igreja de Filipos, ela ficava na Grécia, atual Grécia, onde é Grécia hoje, e naquela época era Grécia também, mas ela ficava num lugar chamado a Macedônia, e ela fazia parte de uma cidade da Macedônia, a igreja de Filipos. E Paulo, na sua segunda viagem missionária, Paulo passa por lá e funda esta igreja, a igreja de Filipos. E depois, provavelmente de Roma, ele escreve. Alguns acham que Paulo escreveu aos Filipenses de Éfeso, estando preso em Éfeso, mas provavelmente ele escreveu de Roma, mais ou menos no ano 60, e já estava muito perto da morte dele. E essa carta é uma carta linda, uma carta bonita, que vai ensinar muita coisa para os filipenses e vai ensinar para nós também. Então, olha o que diz a carta de Paulo aos Filipenses. Amém? Todos acharam? A gente vai colocar aqui no telão para você acompanhar também, mas você pode acompanhar na sua Bíblia. Certamente você vai ter uma versão, talvez tenha uma versão diferente. A gente usa sempre a revista atualizada, é a melhor tradução de todos os tempos, e ninguém muda a minha cabeça para isso. Vamos lá, capítulo 1, versículo 1, são apenas 4 capítulos, vamos ver se a gente consegue falar sobre todo, claro que a gente não vai falar dele todo, porque não dá o tempo, mas a gente vai pontuar algumas coisas aqui importantes. Diz a palavra do Senhor: Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus, inclusive bispos e diáconos, que vivem em Filipos. A gente pode aqui acrescentar a todos os bispos e diáconos que vivem em Filipos, que vivem no Rio de Janeiro e que pertencem à igreja Oásis. A gente poderia colocar assim também. Graça e paz a vós outros, da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Vamos orar. Senhor, obrigado pela tua palavra. Uma carta tão importante que Paulo escreveu aos teus filhos, Pai, naquela época. Ela é tão viva, tão atual. Ajuda-nos a compreender, a entender melhor, e que ela seja edificante para cada um de nós. Com a tua graça, com a tua unção, nós pedimos a tua bênção em nome de Jesus. Amém. Então, quando Paulo escreve aos Filipenses, é uma carta muito bonita. Ela não é uma carta doutrinária como Efésios. Efésios é uma carta muito, muito pesada, mas aos Filipenses ele tem algumas coisas bem interessantes para nós. E Paulo, ele vai escrever com muita alegria. Você pode colocar vários versículos aí, tá, Caio? Que a gente vai passar muito assim por todos os versículos. Ele vai falar com muita alegria a respeito da cooperação que os irmãos têm no Evangelho. Muita confirmação, com alegria. E ele vai dizer uma frase no versículo 6: eu estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós há de completar até o dia de Cristo Jesus. Aquele que começou a boa obra, ele está falando para uma comunidade que o ajudou muito, e falou o seguinte: apesar dos problemas, aquele que começou a boa obra, ele vai completá-la, porque se é o Senhor que começa a obra na nossa vida, ele termina. E ele fala até o dia de Cristo Jesus, o dia do Senhor. E a gente espera que esse dia do Senhor, a gente já esteja com o Senhor. Amém?
Ele fala que, olha, nas minhas algemas, eu estou em defesa do Evangelho, pois todos sois participantes da graça comigo, todos. A igreja é participante daquele momento que ele passa, mesmo estando distante. Não é porque a gente vive no Rio de Janeiro e que tem irmãos distantes. Eu me lembrei muito nessa mensagem aqui, lembrei muito do irmão, do pastor Zeca, que tem um trabalho lá na África, um lugar tão distante. A gente não pode esquecer dele. E a gente vê a luta, o empenho, a superação que esse homem tem. E se teve uma pessoa que eu lembrei nessa mensagem, foi o pastor Zeca. Porque a gente canta aqui, a gente gosta de cantar aqui, a gente vai falar sobre isso aqui. Estou gastando a minha vida, tá nada, tá gastando nada, meu irmão. Isso é apenas uma canção bonita para a gente cantar. Estou gastando a minha vida, tá nada. Quando a gente vê o que os missionários fazem, e não é missionário de Europa, Estados Unidos, não, é missionário de África, é de Ásia, aí a gente sabe o que é gastar a vida. E a gente ouve tanto testemunho de missionários que passam e falam assim: meu Deus, a gente sente vergonha, a gente tem a cara de pau de chegar, ninguém está dizendo que está gastando a vida, está nada. A gente vai falar sobre Epafrodito aqui, esse nome bonito, o que é gastar a vida pelo Senhor. Ele continua: eu tenho saudade de vocês, eu faço oração por vocês, para que o vosso amor aumente mais e mais. Versículo 10, por que Paulo fala isso? Para vocês provarem as coisas excelentes, porque à medida que o amor de vocês aumenta, vocês vão provar coisas excelentes, para que vocês sejam sinceros e inculpáveis no dia de Cristo. O crescimento é para que nós sejamos sinceros e inculpáveis, cheios de frutos de justiça. É o que o Senhor quer de nós, que os nossos frutos sejam frutos de justiça. No versículo 12, e ainda, irmãos, quero cientificar que as coisas que me aconteceram, olha o testemunho que Paulo dá. Esse homem está preso por causa do Evangelho. Ele fala: as coisas que me aconteceram, ela tem contribuído para o progresso do Evangelho. Ou seja, todo o sofrimento que ele passou, toda a dificuldade que ele teve, todos os açoites, todas as pedradas, todos os naufrágios que ele passou, foi para quê? Contribuir para o progresso do Evangelho. Ou porque a gente acha que a gente sofre é um por acaso? Se a gente passa por momentos difíceis na vida, se a gente sofre, se a gente passa naquela angústia, firmes na presença do Senhor, dando testemunho, é para a glória do Senhor. Isso traz progresso para o Evangelho, para que as pessoas olhem para nós e falem o seguinte: é possível vencer, é possível vencer. E ele continua dizendo: porque nas minhas cadeias, conhecida de toda a guarda pretoriana e todos os demais, já indicam muito mais ou menos que Paulo estivesse lá em Roma, e a maioria dos irmãos, estimulados no Senhor por minhas algemas. Quando você vê um testemunho, como eu falei aqui do pastor Zeca e tantos outros, que você vê num sofrimento tremendo, mas continua firme, fiel ao Senhor, só estimula. Ele vai dizer: porque agora eles ousam falar com mais assombro. Eles perderam o medo, porque não pensemos nós que pregar evangelho naquela época era fácil. Eles estão sob domínio, há uma perseguição de judeus e que foi incessante, e ela continuou o tempo todo. Quando não eram os judeus, eram os romanos. E ele falou o seguinte: olha, eles perderam o medo, por causa do meu testemunho, eles perderam o medo. E o que nós temos que estimular nas pessoas é que através de nós, do nosso testemunho, as pessoas percam o medo de servir o Senhor, de falar o seguinte: olha, vale a pena servir o Senhor. Aí ele começa a dizer umas coisas que começam a preocupar. Alguns efetivamente proclamam Cristo por inveja ou porfia. Ele está falando para a igreja. Tem alguém que prega o evangelho por inveja e porfia. Porfia é disputa, é competição, é briga, gosta de arrumar briga. Ele fala que tem gente assim na igreja, e outros fazem por boa vontade.
tem aqueles que pregam a Cristo por discórdias, insinceramente, querendo atingir a Paulo. Ele fala, mas o que importa? Mas ele não prega com sinceridade. Estão pregando o evangelho, Paulo vai falar o seguinte, não quero saber se é com insinceridade. O importante é que o evangelho está sendo pregado. O problema é o resultado final lá na frente, quando aquele que estiver pregando insinceramente estiver na presença do Senhor. E ele vem ainda dizendo, estamos pregando por pretexto, quer por verdade. Eu estou me regozijando da mesma forma eu estou me regozijando. Versículo 20 ele vai dizer, porque eu tenho uma expectativa ardente e esperança, de que em nada eu serei envergonhado, porque tudo que eu estou fazendo em prol do evangelho vai valer a pena, não importa o preço que se paga, vai valer a pena. E ele tem uma frase linda no final do versículo 20, que ele vai dizer, porque será Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte, porque ele está preparado para morrer. Versículo 21, porquanto para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Quando a gente fala de morte, e eu costumo falar isso e algumas pessoas ficam incomodadas, ele fala assim, morreu, era crente, que bom, peraí, mas morreu, é saudade, eu sei, mas é bom para ela, é ruim para nós, mas é bom para ela. Mas alguém quer morrer? Não. Quem fala assim, quem quer morrer? Quem quer morrer hoje está com o Senhor? Eu acho que não vai ter nenhum corajoso que vai levantar a mão, porque a gente tem planos, a gente tem projetos, e o Paulo vai falar justamente sobre isso. Tem o fruto do meu trabalho, e ele vai dizendo, eu desejo partir e estar com Cristo, que é incomparavelmente melhor. Estar com o Senhor é incomparavelmente melhor, mas, aí ele coloca o mais, por vossa causa, a gente não é insubstituível, nenhum de nós, irmãos, nenhum de nós é insubstituível, não é, se eu for, acaba, se o homem da casa morrer, acabou, se a mulher morrer, acabou, se o chefe morrer, acabou, se o pastor morrer, acabou, ninguém é substituível, ninguém é substituível, mas a gente sempre falou o seguinte, puxa vida, mas eu tenho que fazer tanta coisa, eu ainda tenho que cuidar da minha família, eu ainda tenho a minha esposa, ainda tenho meus filhos, ainda tenho meus netos, a gente tem projetos, e fala, Senhor, ainda tenho tanta coisa para fazer na tua obra, Deus sabe. Paulo tem uma preocupação com a igreja, o meu desejo é ir, mas por causa de vocês, é necessário permanecer na carne. E ele vai terminando dizendo, para que eu quero permanecer na carne por causa de vocês, para o vosso progresso e gozo de fé, porque eu quero ajudá-los ainda, e essa carta é uma carta de ajuda, é uma carta que Paulo está orientando a igreja, ele está trazendo uma palavra de força, uma palavra de agradecimento também, dizendo, vocês estão bem no caminho certo. A partir do versículo 27, ele vai dizer, vivei acima de tudo, por modo digno do Evangelho de Cristo. Vivei acima de tudo, por modo digno do Evangelho de Cristo. E ande num só espírito, é uma só alma, ou seja, é um só ânimo, lutando juntos pela fé evangélica, nada estáis intimidados pelos adversários. Adversário, irmãos, é o tempo todo, não importa de que forma haja adversário, mas o adversário, ele existe na vida do crente, de todas as formas. Naquela época, eram adversários fora e dentro. No nosso tempo não é muito diferente. A gente não tem perseguição religiosa ainda. A gente não tem perseguição sobre a igreja cristã ainda. Mas vai chegar um tempo, irmãos, que isso vai ser inevitável. Esperamos em Deus que não seja do nosso tempo. Mas do jeito que a coisa está caminhando, eu não sei.
Porque hoje, em alguns lugares, tem gente que morre só por ser cristão. Acho que agora aconteceu isso na Síria. Morreu muitos cristãos, só porque o governo lá, alinhado com o pessoal mais radical lá, e morreu. A gente não vê o mundo fazer manifestações, quando é em Gaza, com terrorista, o mundo se levanta. Mas os cristãos que morreram, poucos se importam com isso. Versículo 27, que fala que ele viver acima de tudo por modo digno de evangelho, numa só alma, nada estáis intimidados pelo adversário. E no versículo 29, ele vai dizer uma frase que eu grafei aqui. Versículo 29, porque vos foi concedido a graça de padecerdes por Cristo, e não somente de crerdes nele. Por que os cristãos que eram jogados nas arenas, nos coliseus, eles morriam, e isso é um fato histórico, não havia terror no rosto deles, eram encontrados dilacerados e o rosto em paz, porque e o testemunho histórico é que o seguinte, eles tinham o prazer de saber que iam morrer pela causa do Senhor, para eles era glória. Como é que você tem glória de saber que vai ser dilacerado por um leão ou qualquer outro animal, e você saber que você está glorificando o nome do Senhor? É muita fé, irmãos. A gente acha, o tempo que nós estamos vivendo hoje, que a gente tem que ser abençoado, as coisas têm que acontecer, as coisas têm que fluir, porque se não fluir, tem alguma coisa errada, Deus não está comigo. A gente acha que as coisas têm que prosperar, e se não prosperar tem alguma coisa errada, não pode ficar doente, não pode perder emprego, não pode isso, não pode aquilo. A gente acha que caminhar no Evangelho, as coisas tudo tem que dar certo. Esquece que, como Paulo está dizendo, a gente não é só crer nele, é padecer por ele. E padecer por ele é passar por momentos mais difíceis na nossa vida, firmes na presença dele. Isso é padecer pelo Senhor. Você sofre, você segura, você é resignado, você chora, mas está firme na presença do Senhor. Isso é padecer e não somente crer nele. Capítulo 2. Paulo começa a entrar num tema mais delicado. Ele vai dizer que a igreja, ela precisa ter o mesmo amor, que sejam unidos de alma, tenham o mesmo sentimento, não fazendo nada por partidarismo ou vanglória. A gente não pode ter igrejas grupinhos de partidos, cada um tem o seu partidozinho, o seu grupinho, e que acaba criando, entra na porfia por disputas de ministério. Não, meu ministério na frente, o ministério não é teu, ainda que você seja líder, o ministério não é teu, o ministério é do Senhor, e você não trabalha para o pastor, você trabalha, para o Senhor. Quando você coloca isso na sua cabeça, você vai olhar o irmão do outro ministério, e fala assim, nós somos uma coisa só, eu não sou melhor que ele não é melhor que eu, nós somos uma coisa só. Paulo está ensinando isso para a igreja de Oásis. Considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Mas mexe muito ego, mexe muita vaidade. A gente tem que matar esse homem, essa vaidade desse homem interior que vive em nós, tem que afogar esse infeliz a cada dia, porque senão ele se levanta. Paulo continua, para que a gente supere essa vaidade, esse nosso ego que a gente precisa matá-lo a cada dia. Ele vai dizer no versículo 5,
tendo em vós mesmos o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Ah, Jesus! Tem o mesmo sentimento de Jesus? É uma prática diária, queridos, é uma prática diária. E ele vai dizer a respeito do que o Senhor fez. Ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou usurpação ser igual a Deus, ainda que o fosse. Jesus era Deus, nunca deixou de ser Deus, nunca deixou de ser Deus. E ele vai dizer no versículo 7, porque antes de a si mesmo se esvaziou. O problema é que às vezes a gente não quer se esvaziar. Tem um hino, eu quero me esvaziar, Senhor. Quem sabe a gente canta esse hino aí? Essa expressão esvaziar é de uma palavra grega chamada kenosis. Esvaziar, porque por livre e espontânea vontade, eu me esvazio, eu abro mão. O Senhor fez isso. Ele abriu mão da glória, de toda a sua divindade, ele abriu mão, para que estivesse entre nós. E o texto fala, tomando forma de servo, tornando-se semelhante aos homens, reconhecido em figura humana. Isso até para que teorias lá, que vieram na frente que Jesus era um espírito, que na verdade ele não veio, ele é um espírito, e o texto vai dizer que, tomando forma humana, assim mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte de cruz. Porque também Deus o exaltou, sobremaneira ele deu um nome que está acima de todo o nome, para que, olha irmãos, que frase linda, versículo 10 e 11, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, e na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus. Ele continua dizendo, amados, como sempre obedeceste, não só na minha presença, porém muito mais agora. Ele vai dizer, porque Deus é quem fita em vós tanto querer como realizar segundo a sua boa vontade. É Deus que realiza, não há nenhum mérito em nós. Se o Senhor nos capacitar, irmãos, nós não somos nada. Mas eu estudei muito, pastor, olha, eu me esforcei, eu trabalho mais que outro. Se o Senhor não te der condições de saúde, você não faz nada. Se o Senhor não te der uma capacidade intelectual, você não faz nada. Tanto querer como realizar, vem da boa vontade do Senhor. Então, faça tudo sem murmuração nem contenda. Faça tudo sem murmuração e contenda. Você deve conhecer algumas pessoas que vivem murmurando o tempo todo, e às vezes nós fazemos isso. E quando a gente tem algumas bússolas que controlam a gente, de falar o seguinte, está reclamando, olha o que esse cara fez, olha a fechada que ele deu, aí daqui a pouco de novo, aí alguém fala assim, pô, está reclamando muito. Eu falei, meu Deus, misericórdia. Aí a gente tem que ficar se policiando o tempo todo, para que se torneis irrepreensíveis e sinceros. Irrepreensíveis. A pior coisa que tem é quando a gente é chamado a atenção o tempo todo. Alguém chega, não é por aí, não é por aí, não é por aí. E para que a gente se torne filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta. Como é que a gente não se corrompe no meio dessa geração? Como é que a gente consegue passar por esse processo sem se lamear? Como que a gente consegue isso? Só tendo o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. E isso vem pela lavagem da palavra. E ele vai dizer, vocês vivem numa geração pervertida e corrupta, nós estamos falando do nosso tempo, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo. A gente tem que ser diferente. Como temos armadilhas para que a gente se suje, como existem armadilhas para que nos sujem, e às vezes elas são muito sutis. Paulo continua dizendo, se preserve da palavra da vida, para que no dia de Cristo eu me glorie que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. O que a gente quer, como líder, como pastor, é que no dia do Senhor, no dia que estivermos face a face, a gente possa olhar e falar assim,
rapaz, aquele povo todo está aqui. Não foi inútil, valeu a pena, valeu a pena, valeu a pena o esforço. Aquele que eu corri atrás, que eu tive paciência, que eu tive a resignação, que eu não desisti dele, valeu a pena ele estar aqui. É isso que Paulo está dizendo, e esse é o desejo do nosso coração. E ele fala, porque eu mesmo que eu seja oferecido em libação sobre sacrifício e serviço da vossa fé, eu me alegro. Libação é oferecimento de sacrifício, vai morrer. Ele fala, mesmo que eu tenha que morrer, está valendo a pena, está valendo a pena. E ele continua agora falando, eu espero mandar vocês, versículo 19, Timóteo, o mais breve possível, a fim de que eu me sinta animado, tendo conhecimento da vossa situação, porque ele andou comigo sem interesse, em sinceridade, ele esteve comigo em sinceridade. O versículo 21, vocês conhecem o caráter provado dele, serviu o evangelho junto comigo, como filho ao pai, então eu quero mandá-lo. Timóteo vai a Filipe para resolver algumas questões de interesse de Paulo, e ele também vai dizer, julguei todavia, necessário mandar até vós Epafrodito, por um lado meu irmão, cooperador, companheiro e tal, e Paulo vai dizer o seguinte, ele adoeceu, Epafrodito adoeceu, e era uma doença de morte, mas o Senhor, pela misericórdia, pela bondade dele, o Senhor trouxe cura a Epafrodito, para que não viesse tristeza sobre mim. E Epafrodito, ele é curado. Epafrodito é curado, ele tem uma doença de morte, mas ele é curado. Mas o versículo 29, irmãos, vai trazer uma frase muito marcante. Ele vai dizer para a igreja de Filipe, olha só, recebei-o, pois no Senhor com toda alegria, e honrai sempre a homens como esse. Você está sendo abençoado, se tem alguém na sua vida que abençoa a tua vida, irmãos, honre, o que Paulo está falando é o seguinte, olha, ele vai chegar aí, não é um qualquer, ele estava dando a própria vida pela causa do Senhor. Honre esse homem, porque o testemunho dele é um testemunho lindo. Ele chegou à porta da morte e se dispôs a dar a própria vida, fala o versículo 30. Capítulo 3. O capítulo 3, irmãos, ele vai ser extremamente interessante, que ele tem uma contrapartida com o capítulo 4, que vai chamar muito a nossa atenção, Paulo continua falando para a igreja, alegrai-vos no Senhor, versículo 2, ele está falando, alegrai-vos no Senhor, e no versículo 2 ele diz, acautelai-vos dos cães. Aí a gente tem que dar uma dissecada nessa frase, acautelai-vos dos cães. Cão naquela época, e já era na época do Antigo Testamento, todo aquele que não era da linhagem dos hebreus, que numa linhagem de Israel, era considerado cão. Que coisa boa, né? Hoje em dia, esse negócio de pet, até o pessoal que é apaixonado por cão, chama cão de filho, de filha. Ô Jesus! Fica até, mas cão, ser chamado de cão naquela época, era das maiores ofensas que uma pessoa podia ter, e para o judeu, todo aquele que não era judeu, era um cão. Uma figura que chama muito a nossa atenção a respeito de ser chamado, se comparar a um cão, é Mefibosete. Mefibosete é filho de Jonatas, que era filho de Saul. Ele cai, ele quebra as pernas, ele se exila, porque Davi assume o trono, e quando Davi o chama, que queria honrá-lo, Mefibosete fala o seguinte, e o Davi diz o que vai fazer com ele de honrá-lo, ele fala,
quem sou eu? Eu sou um cão morto. Ele não fala que ele é um cão, ele fala que é um cão morto. Ou seja, ele estava se colocando na mais baixa situação de humildade e humilhação. Mas esse homem foi honrado. Então o cão, ele tem uma conotação muito pesada. E a gente vai lembrar que Jesus, quando esteve com aquela mulher Cirofenícia, em que ela vem porque a filha está endemoniada, e ela se apresenta para Jesus, e quando fala, Senhor, me ajuda porque a minha filha está terrivelmente endemoniada, Jesus usa uma palavra muito dura. E às vezes a gente não quer ouvir palavra dura. A gente primeiro quer, nossa, peraí, tem um negócio aí que eu preciso ouvir. Como é que é, Senhor? Não é bom dar os pães aos cachorrinhos. O que é isso? É uma provocação muito dura, irmãos. Se essa mulher tivesse algum problema que não fosse somente olhar para a cura da sua filha, ela falava o seguinte: eu, cachorro, obrigado, tchau, fui. Eu vim aqui para receber uma bênção, uma cura, eles vêm me humilhando, me chamando de cachorrinho. Essa mulher vem ensinar para nós, se humilhe diante do Senhor, que a resposta do Senhor vem. Senhor, eu sei disso, eu sei que a promessa não é para nós, não é para nós, eu não sou da linhagem de vocês, não sou judia, não venho dos hebreus, não sou nem samaritano, não sou, mas cachorrinho come das migalhas. Se a gente tiver esse tipo de humildade, Deus fará grandes coisas na nossa vida, irmãos. Mas quando Paulo fala cautelar dos cães, ele está falando de maus obreiros, falsa circuncisão, porque aqueles que falavam que os judaizantes, vamos colocar assim, os judaizantes, que eles se converteram ao cristianismo, mas deixaram o ranço do judaísmo agarrado, e achavam o seguinte: olha, nós somos judeus, nós somos cristãos, mas a nossa linhagem é judaica, então nós estamos acima, e eles querem impor para a igreja de Filipos algo que o Senhor falou que não era para impor, aquilo que o Senhor tinha abolido. E ele falou assim: olha, esses aí são cães, maus obreiros. Irmão, nós temos maus obreiros nas igrejas. Pastor, mas é crente. Irmão, não se engane. Essa igreja foi fundada por Paulo, e ele está falando que ali tem cães, ele está falando ali que tem maus obreiros, falsa circuncisão. Ele diz: nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos no Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus e não confiamos na carne, porque esses judeus que estavam fazendo isso, esses maus obreiros, eles confiavam o seguinte: a gente é muita coisa, aí Paulo vai falar: vocês são muita coisa, então eu vou contar a minha história para vocês. Olha só, eu poderia confiar na carne, de falar o seguinte: sou judeu, não sou um judeu qualquer, eu sou hebreu dos hebreus, ou seja, não há mistura na minha origem, origem, eu sou da linhagem de Israel, eu sou da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, e segundo a lei, fariseu. O Senhor, tem alguns pastores que dizem o seguinte: o Senhor não joga dados, ele não joga dados. Paulo é fariseu, e essa chamada seita dos fariseus, ou era um segmento dos fariseus e tantos outros que haviam ali, fariseus acreditavam em anjos, fariseus acreditavam na ressurreição, e fariseus acreditavam que viria o Messias. Então, para o Paulo ter um encontro com o Senhor e falar: Paulo, sou eu. Paulo está dizendo para eles o seguinte: quanto ao zelo, eu fui perseguidor da igreja, quanto à justiça, não há lei, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Então é o seguinte: eu fui muito mais fiel do que vocês todos, então não queiram se sobrepor à igreja.
O que Paulo está querendo dizer? Cuidado com aquilo que vem para a igreja, que não é doutrina do Senhor. O que é doutrina, é doutrina. O que é coisa de homem, é coisa de homem. Como é que eu sei que é coisa de homem? Você conhecendo a palavra. Paulo está fazendo aquilo que nós não precisamos. Paulo está orientando a igreja a respeito, e a igreja está se formando, é uma igreja incipiente ainda, e chega no nosso tempo em que nós não precisamos que apareça um Paulo, apareça um Pedro, apareça um João, apareça um Tiago, escrevendo para nós, para assim, vamos corrigir esse negócio aí, porque a palavra do Senhor está fechada, e ela é perfeita para que a gente tenha uma boa caminhada com o Senhor, sem precisar de novas revelações. Paulo faz isso com a igreja de Filipe, dando o seu próprio testemunho. Ele vai dizer o seguinte: porque tudo isso que eu recebi, e toda essa pompa que eu trouxe, e eu estava me preparando para o sinédrio. Paulo não poderia ser sacerdote, porque ele era benjamita, e só poderia ser sacerdote levita, mas ele está se preparando para o sinédrio. Ele fala o seguinte: tudo isso que eu tenho, e toda essa pompa que às vezes nós trazemos conosco, diz o seguinte: olha o meu currículo. Ele fala: isso não serve para nada, eu coloquei isso como perda, por causa de Cristo. A minha história é bonita, de fidelidade, mas eu estava errado. Ele faz isso, para resumir, eu fiz isso para conhecer e o poder da ressurreição e a comunhão, conformando-me com Ele na sua morte. Ele abriu mão de todo o seu eu, por causa da ressurreição do Senhor, para de algum modo, olha queridos, que lindo isso, a gente tem que botar isso na cabeça, para de algum modo, a gente abrir mão do nosso eu, para alcançar a ressurreição dentre os mortos. É o nosso objetivo final, é alcançar a nossa ressurreição dentre os mortos. Não que eu já tenha recebido ou tenha obtido a perfeição. Paulo fala: eu não sou perfeito, assim como nenhum de nós é, mas prossigo para conquistar aquilo a que também fui conquistado por Cristo. Não julgo havê-lo alcançado, porque esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberba vocação de Deus em Cristo Jesus. Irmãos, o que passou, e Paulo foi acusado muitas vezes: você foi acusador da igreja, você foi um perseguidor da igreja, você matou gente, você não. Ele fala: esquecendo-me das coisas que para trás ficam, prossigo para o... A gente não pode ficar arrastando corrente a vida toda. Não, mas aconteceu. Irmãos, esquece. Se é para acertar, acerte. Esquece, vamos em frente. É que Paulo está falando, porque Paulo era acusado o tempo todo: não, você não é apóstolo, você não é isso, você fez aquilo. Eu esqueço, eu tenho um alvo, eu tenho um alvo. E Paulo botou isso na cabeça e falou: olha, eu tenho um prêmio para receber. Aquele prêmio está lá, e é por ele que eu vou lutar. Ele continua dizendo no versículo 15: pois que somos perfeitos, temos esse sentimento, se porventura pensares de outro modo, Deus vai esclarecer. Se a gente pensa diferente daquilo que Deus quer, e se a gente tem um sentimento de querer servir o Senhor, de uma forma ou de outra, Deus vai nos ensinar. Ele vai nos ensinar. Versículo 17: sede imitadores meus e observais o que andam segundo o modelo que tendes em nós. A gente precisa ter coragem, como crente, Paulo teve, de falar o seguinte: olha, sede meus imitadores. E Paulo não falou isso uma vez só: sede meus imitadores. Irmãos, nós não somos perfeitos, cada um de nós tem defeitos, cada um de nós, mas o nosso comportamento, do nosso caráter, da nossa moral, das nossas atitudes, das nossas palavras, elas vão falar muito a respeito de nós. E o que o Senhor fala é o seguinte: que cada um de nós, sejamos exemplo, sejam meus imitadores. E a gente precisa falar isso dentro de casa, na nossa família, no trabalho, na igreja. Na igreja é fácil.
Na igreja é fácil a gente falar isso. E fora da igreja? Sede meus imitadores, assim como eu sou do Senhor. E aí Paulo vai dizer ainda o seguinte, porque tem muitos, não são poucos. Falo isso chorando. Paulo dizendo que são inimigos da cruz de Cristo. Dentro da igreja? Tem inimigos da cruz dentro da igreja? Tem. O destino deles é a perdição, o Deus deles é o ventre, e a glória deles está na sua infâmia. Se preocupa somente com as coisas terrenas. O que a gente tem que se preocupar na nossa vida? Quais são os projetos na nossa vida como crentes? Se a gente não colocar a nossa salvação como prioridade, irmãos, a gente está num caminho muito complicado. A gente não vai deixar de fazer os projetos da nossa vida, os nossos planos de família, de filhos, de casa, de carro, o que for, a gente não vai deixar de fazer isso. Mas se a nossa prioridade, o nosso alvo primeiro não for a nossa salvação, o alvo que nos está proposto, tudo mais, irmãos, vai ficar complicado. E Paulo está falando justamente sobre isso. Só se preocupa com as coisas terrenas. Por que tem um monte de gente? Por que tem um monte de gente frustrada na igreja? Por que tem gente deprimida? Precisando de tratamento psicológico e tudo? Porque as coisas não estão fluindo. Não está acontecendo do jeito que ela quer. Porque ela acha que ela tem que ser satisfeita em tudo. Porque se as coisas não estiverem acontecendo do jeito que ela planejou, do jeito que ela quer, é porque não é evangelho. Peraí, mas eu tenho promessa. A maior promessa que nós temos, irmãos, é a maior promessa que nós temos que correr atrás. Não é a medida sacudida, recalcada, que a gente prega isso com tanto, Deus vai te abençoar, vai fazer, vai multiplicar, onde você botar as mãos, botar os pés. A nossa maior disputa, a nossa maior guerra, a nossa maior batalha é para alcançarmos a glória e a eternidade com o Senhor. A nossa pátria, olha que versículo 20, a nossa pátria está nos céus. A nossa pátria, ela está nos céus, a qual transformará o nosso corpo de humilhação, de ser igual ao corpo da sua glória. Que promessa é essa? Esse corpo transformado, esse corpo, como ontem falávamos para a turma aqui do Sião, esse corpo transformado, que não será esse aqui, mas vamos nos conhecer, de falar o seguinte, conheço na eternidade, rapaz, tu está com um corpo bonito, hein? Tu não era assim não, mas eu sei quem você é. Eu sei quem você é. Tu era carequinha, baixinho, cabelo branco, você era gordinho, você era gordinha, você era altão, agora teu corpo é lindo, rapaz, mas eu sei quem você é. Eu sei quem você é, porque a gente vai se conhecer, irmãos. A gente vai saber que nós somos, como Paulo falou, eu quero que a recompensa, e eu creio na recompensa, vai valer a pena o sacrifício. Capítulo 4, irmãos, eu falei que havia uma diferença entre o capítulo 3 e o capítulo 4, muito marcante. Olha o que ele diz: rogo a Evode e rogo a Sintique, pense concordemente no Senhor. Paulo está falando o seguinte, tem duas irmãs na igreja, lá em Filipos, que falou assim, vocês não estão se entendendo, vocês têm que concordar no Senhor. E o interessante é saber o seguinte, elas não eram pessoas quaisquer, não eram. A ti, fiel companheiro de julgo, também peço que as auxilie, juntas se esforçaram comigo no Evangelho. Essas mulheres trabalham pelo Evangelho. Aí ele está falando para Clemente, também com Clemente, com os demais cooperadores, cujo nome se encontra no livro da vida. Quem tem o nome escrito no livro da vida, aqui como igreja, também de vez em quando tem os desentendimentos. Ele está falando o seguinte, a gente existe, o que não pode haver falsidade, não pode haver ódio, rancor. Ele está falando o seguinte, se ajusta, vocês trabalham pelo meu Evangelho, vocês estão indo morar no mesmo céu. Olha a diferença que ele fala isso para Evode e para Sintique. Para Evode e para Sintique. Ele acabou de falar no capítulo 3 que tem câncer na igreja, tem falsos obreiros, tem gente que trabalha por porfia, por inveja, mas ele está falando também o seguinte,
discordância entre nós? Mas essa discordância precisa ser acertada, porque nós vamos morar na mesma glória. Versículo 5, seja a vossa moderação conhecida, sem extravagância. Não seja extravagante. Não, mas eu preciso fazer. Quem olha o teu trabalho é o Senhor. Quem sabe o que você está fazendo é o Senhor. A recompensa, ela pode ser ilusória com relação ao homem, mas com relação ao Senhor não. O Senhor, Ele nunca esquece das obras das nossas mãos, nunca esquece, e Ele conhece as nossas motivações. Não andeis ansiosos de coisa alguma, versículo 6, as suas orações sejam conhecidas diante do Senhor, porque é a paz de Deus que excede a todo entendimento. A gente poderia falar sobre esse versículo aqui, uma pregação só para esse versículo. A paz de Deus, que excede a todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Coração, sentimento, Ele vai guardar o nosso sentimento. Senhor, segura o sentimento. Eu quero pensar, a vontade de falar, a vontade de fazer. Mas Ele falou que vai guardar também a nossa mente. Mente é razão, mente é pensamento. Eu tenho que parar e pensar assim: guarda a minha mente, guarda a minha mente. Lembra do capacete de salvação? Guarda a minha mente, é aqui que começa. O capacete é o capacete da salvação, porque ainda que o nosso corpo seja destruído, a salvação está protegida. Acaba com o teu dinheiro, acaba com a tua saúde, acaba com a tua família, acaba com o teu carro, mas aqui ele não mexe. Aqui ele não mexe. Como foi cantado aqui, não é por vistas, não é por circunstância, é pelo que Ele é, pelo que Ele representa para nós e pela promessa de eternidade que Ele tem para nós. Não andeis ansiosos. A paz de Deus que excede a todo entendimento guardará o vosso coração, a vossa mente em Cristo Jesus. Versículo 8, finalmente, olha que ele diz, que coisa bonita. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tem verdade? Pensa. Tudo que é respeitável, tem respeito no meio? Pense. O que é justo, tem justiça? Pense. Tudo que é puro, pense. Tudo que é amável, pense. E tudo que é de boa fama, a gente precisa pensar. A gente precisa pensar e ocupar o nosso pensamento, porque o que vem de coisa suja para nós é uma festa, o que vem para nós cometermos injustiça, e em muitas coisas a gente é propenso a cometer injustiça, no nosso dia a dia, na nossa vida cotidiana, ela vem para derrubar esse tudo que o Senhor coloca para nós, que isso ocupe o nosso pensamento. Estamos partindo para o final. Versículo 10. Eu alegrei-me, olha a alegria de Paulo. Alegrou com o favor que a igreja de Filipe teve com ele. E Paulo vai trazer um ensinamento para nós muito profundo, queridos, muito profundo, muito profundo. A gente precisa parar um pouquinho, porque a gente vive o tempo como é que chama? O pessoal fica da selfie do Instagram, que aí nós somos bombardeados com gente que a gente conhece, gente que a gente não conhece, a maioria não conhece, postando que está nas Maldivas, que está na Disney, que está mais aonde, que o prato, a comida que está comendo no restaurante. Isso não é por acaso, isso cria sentimento em pessoas que falam o seguinte: puxa vida, como gostaria de estar lá. Isso cria um sentimento de alguém falar: eu posso, eu não vou porque eu não quero, e outro fala assim: eu não posso. E tem gente que faz isso, irmãos, até enganando, já tem uns vídeos de pessoas enganando que nem está naquele lugar, fingindo que está na Europa, nem está. O Paulo vai falar uma coisa importante para nós, que vai evitar o sofrimento de muito crente.
Nós vivemos uma sociedade da depressão. Sociedade no mundo todo, ela vive uma sociedade de depressão. Por quê? Porque eu não posso, eu quero, mas não posso, e as pessoas ficam deprimidas. Porque elas gostariam de ter, mas não tem. E o cara fica postando o tempo todo que tem, ele não tem. Isso traz um problema emocional. Traz um problema emocional sério. Mas isso não pode ser absorvido pela igreja do Senhor. Por que não pode? Porque Paulo ensina para nós isso. Digo isso não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente, e em toda e qualquer, eu vivo em qualquer situação. Ele vai dizer, eu sei ser humilhado. Quem que sabe ser humilhado aí? Não levanta a mão não, é uma pergunta retórica. Eu sei ser humilhado. Irmão, a gente tem que fazer um curso de como ser humilhado e não se exaltar, como ser humilhado e não mudar, porque não é fácil. Quem é que gosta de ser humilhado? Quem é que gosta de ser humilhado? Ele fala, eu aprendi isso aqui, a viver contente em qualquer e toda situação, toda, e ele vai falar toda, sem estar humilhado. Não preciso ouvir a resposta dos irmãos, mas eu creio que cada um de nós já passou por um momento de humilhação. Eu já passei algumas vezes, não foram algumas, na minha vida de garoto, adolescente, jovem, militar, até em ministério, irmãos, de você falar, Senhor, já passei por essa situação, mas a gente se mantém firme, mas também sem ser honrado. Tem gente que sofreu algum tipo de humilhação, eu vou sair da igreja, eu fui humilhado, aquela palavra me machucou, o pastor falou, a irmã me disse, me cobrou, me falou isso, me senti humilhado, sai. Mas a honra também é um problema, porque tem gente que recebe honra e daqui a pouco, estufa o peito. Eu conheço pessoas de ministério que receberam honra, como começou a receber muita honra, não estava preparado para receber honra e foi se perdendo pelo caminho. Paulo vai dizer, eu aprendi a ser humilhado e aprendi a ser honrado. Cuidado com tapinha nas costas. Cuidado com tapinha nas costas, que ele pode te ajudar a te motivar, mas pode colocar um sentimento perigoso no teu coração. Ele continua, em todas as circunstâncias, já tem experiência, tanto na fartura como na fome. Tem gente que, olha só, tem gente que se ele estiver bem, financeiramente, ele sai da igreja. Ele está num aperto financeiro, as coisas melhoram na vida, ele some. Aí Deus permite que ele passe por um problema sério, aí ele vem se arrastando para a igreja, melhora um pouquinho e sai. Eu conheço muitas pessoas assim. E tem gente que é o contrário, ele está bem financeiramente, ele começa a ter problema financeiro, ele some, porque ele acha que a igreja não está resolvendo o problema dele financeiro. É difícil ser humano, né? É difícil. Em todas as circunstâncias, tanto na fartura como na fome, como na abundância como na escassez. E ele vai fechar esse assunto dizendo o seguinte: tudo posso naquele que me fortalece. Não se engane com esse versículo. Tem gente que fala assim, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Pá. Paulo está falando isso com relação a passar necessidade, a ser humilhado, a ser honrado, a passar fome, a ter escassez, a ter fartura. Eu posso tudo naquele que me fortalece. Ou seja, você pode vencer a humilhação, o excesso de honra, a fome, a escassez, a abundância. Eu posso passar por essa situação, porque eu não vou me corromper. Versículo 4, ainda no partido 14, estamos correndo para terminar. E ele fala que ele partiu para Macedônia, mas nenhuma igreja se associou com ele, só o pessoal de Filipos não abandonou Paulo.
Inclusive, eles ajudaram o pessoal de Tessalônica também. Ele fala, não que eu procure donativo, mas o que realmente se interessa é o fruto que aumente o vosso crédito. E o meu Deus, segundo a sua riqueza e glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. E ele fecha saudando a igreja, dizendo que todos os santos vos saúdam, especialmente os da casa de César, que indica que Paulo estava em Roma. Queridos, essa carta de Paulo é uma carta, essa carta de Paulo aos Filipenses é uma carta linda. A gente acaba essa mensagem, você pega essa mensagem, o texto de Paulo, de Filipenses, leia com calma e fala, o que passou aqui que eu ainda não consegui pegar aquilo que Paulo pode ensinar para a minha vida. Paulo é prático, Paulo é objetivo naquilo que ele quer falar para a igreja. E Paulo escreve para cada igreja de acordo com a necessidade que cada uma teve, assim como a igreja de Éfeso teve, ele escreve para Filipos com esses ensinamentos, todos necessários para nós, que a gente saiba se portar, que a gente aprenda com a igreja de Filipe e aprenda com Paulo a viver nos momentos bons, nos dias bons, como diz o hino. Asa, pode subir, Asa, aqui, por favor. Nos dias bons e nos dias maus. Eu tenho uns hinos aí que eu pudesse, nem cantava mais aqui. Se dependesse de mim, nem cantava mais. Tá? Eu estou gastando a minha vida, tá nada. Já vou voltar a falar isso. Não tá não, meu irmão. Não tá não. João Batista, ele está falando que foi o João Batista que falou isso, mas a gente traz para nós, o problema é esse, Asa. A gente precisa aprender a passar em toda a situação da nossa vida. Haverá dias muito bons na nossa vida familiar, na nossa vida profissional, na nossa vida ministerial, em qualquer lugar. E a gente vai estar, glória. Mas haverá dias em que as coisas vão estar difíceis, na nossa vida familiar, na nossa vida profissional, na nossa vida ministerial. Como está o seu coração? Como está o seu coração? Às vezes a gente acha que faz muito pelo Senhor, ou pela obra do Senhor. Não faz, queridos. Não faz. Eu lembrei muito do pastor Zé, como eu falei para vocês. Um homem que tem doado a vida dele, cadeirante, cheio de comorbidades, sendo usado por Deus lá na África, pobre, para alimentar crianças que dependem dele. Que dificuldade. O homem vai para o hospital, esteve agora por cirurgia, tem alta, e manda notícias. E quando a gente vê a vida desse homem, fala, Senhor, eu tenho uma vida miserável. A gente não vai ficar aqui se martirizando, eu queria estar lá. Queria nada. Queria não. A gente queria estar aqui no ar-condicionado, reclamando de algumas coisas, murmurando de algumas coisas, que a gente tem a facilidade de murmurar. Quanto mais facilidade a gente tem, mais murmuração a gente faz. Mais murmuração a gente faz. É por isso que às vezes Deus permite que a gente seja amassado, para que a gente aprenda, quando tiver honra, a gente seja honrado, sabendo ser honrado. Quando a gente passar por humilhação, que a gente saiba passar pela humilhação. Quando tiver faltando alguma coisa, que a gente sempre tenha esperança no Senhor, que o Senhor vai agir. E que quando estiver sobrando, quando estiver sobejando, que a gente sabe que toda boa dádiva vem do Senhor. Que esta noite seja uma noite de consciência para nós, de que o Senhor tem um controle na nossa vida, e nós temos um alvo, queridos, nós temos um alvo. A gente tem muita facilidade de desviar os nossos objetivos, porque as circunstâncias da vida nos levam a isso. Mas que a gente saia daqui nesta noite com o objetivo maior na nossa vida. Senhor, o meu objetivo é prosseguir para o alvo,
É para que o dia que é a hora que o Senhor chamar, eu esteja pronto. Senhor, eis-me aqui, eis-me aqui. Estou pronto, posso ir. Que você tenha consciência nesta noite que você pode ir, que nada impede, que não há mancha, que não há ruga, que não há impureza que impeça você de estar na presença do Senhor na eternidade. Fique de pé, meu irmão, enquanto a gente louva o Senhor. A gente não poderia terminar essa reunião sem abrir oportunidade. Se acaso nesta noite há alguém que queira entregar sua vida para o Senhor. A nossa vida passa muito rápido, muito rápido. A gente olha para trás e fala: meu Deus, eu estava solteiro, agora estou casado, eu não tinha filhos, agora tenho filhos, e agora eu tenho netos. Passa muito rápido. E a gente não pode perder a oportunidade que o Senhor nos dá. Se tiver alguém nesta noite que queira aceitar o Senhor, para que o Senhor mude a sua vida, para que o foco da sua vida seja a eternidade com Deus, e Ele está tão perto, tão perto, tão perto. Você tem a oportunidade de levantar sua mão e falar o seguinte: eu quero ter uma vida mudada a partir de hoje. A oportunidade está lançada, e você tem a oportunidade de ter uma vida diferente na presença do Senhor. Não importa se você tem vindo aqui 1, 2, 3, várias vezes. Importa que você tome uma decisão, e essa decisão mude o rumo da sua vida. Nós vamos orar, e você vai ter a oportunidade de vir à frente se você quiser, ou levantar sua mão e falar: eu quero. Ou procurar um dos nossos obreiros, alguém, e falar: eu quero. Vamos orar. Pai, nós adoramos o Teu nome nesta noite, nós Te bendizemos, agradecidos pela Tua bondade, a Tua graça sobre nós. Tu sabes, Senhor, que se estamos de pé, não é por mérito nosso, é pela Tua infinita graça e misericórdia, Senhor, que nos sustenta, Senhor. Apesar de nós, estamos na Tua presença, Senhor. Ajuda-nos a compreender cada vez mais a Tua palavra. Não nos deixe perder o nosso alvo, Senhor. Não deixe que coisas deste mundo atrapalhem a nossa caminhada contigo. Os nossos sentimentos, os nossos egoísmos, as nossas vaidades, elas atrapalhem a nossa caminhada contigo. Ajuda-nos na fidelidade. Ajude os jovens, os adolescentes, os mais maduros, os idosos. Ajude, Senhor. Tem misericórdia de nós, Pai. Tempos difíceis que nós estamos vivendo, mas que a Tua graça, a Tua bondade nos sustente sempre. Te pedimos isso, Senhor. E por esta noite abençoada nós queremos Te agradecer, sempre Te pedindo, Senhor, guarda-nos. Só Tu podes nos livrar do mal, Senhor. Só Tu podes nos livrar do mal. Se estamos na Tua casa, Senhor, nesta noite de chuva, nesta cidade perigosa, Senhor, é por fé, crendo que o Senhor vai nos guardar sempre. Por isso oramos e por isso Te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. E que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Paizinho querido, e que as doces consolações do Espírito Santo, nosso fiel amigo, seja conosco, não somente hoje, mas para todo sempre, ou até a volta do Senhor, que vem para nos buscar. E todos aqueles que creem dizem amém. Deus te abençoe, amado. Tenha uma noite abençoada. E temos cantina.